Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículos de números 1 e 2. Aos Filipenses, capítulo 1, versos de números 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Nós percebemos, irmãos, quando lemos o Novo Testamento, que do ponto de vista visível, organizacional, a igreja cristã se organizava por cidades. Nós falamos da igreja enquanto organismo espiritual, corpo místico de Cristo. Neste sentido, ela é universal, é a comunidade de todos os verdadeiros crentes, de ontem, de hoje e de amanhã. Mas, quando falamos da igreja em seu sentido visível, uma comunidade organizada, igreja local, o modo de ela se organizar geograficamente na Bíblia, no Novo Testamento, e logo para nós que somos anabatistas e fiéis às Escrituras, é por cidade. Nós temos cartas a igrejas em cidades, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, as 7 igrejas endereçadas a comunidades da Ásia Menor, são cada uma delas dirigida à igreja em uma cidade. Igreja de Éfeso, Laodiceia, Filadélfia. Quando aparece no plural como igrejas da Galácia, ou igrejas da Ásia, é porque a Ásia e a Galácia eram regiões, dentro da qual estavam cidades. Mas nós vemos o endereçamento das cartas normalmente para a cidade. Na Galácia fala-se de igrejas, porque é uma região, mas porque nós temos uma em cada cidade. Então, essa era a delimitação geográfica de uma igreja organizada. Embora possam existir dentro de Fortaleza várias congregações, essas congregações todas são uma só igreja para nós, porque elas estão, essas congregações todas, sob a supervisão, orientação de um mesmo presbitério. O presbitério, portanto, garante a unidade visível da igreja local. Embora possam existir vários locais de reuniões, a supervisão é de um corpo de presbíteros que formam um colegiado de pastores naquela cidade. É o que nós chamamos de presbitério. E os oficiais da igreja, portanto, são os presbíteros, que na Bíblia não se distinguem dos bispos nem dos pastores. São 3 termos alternativos. O termo pastor salienta o aspecto da relação de afeto desses líderes com o povo. O termo presbítero, que quer dizer ancião, indica a experiência que essas pessoas têm, daí terem essa posição de liderança. E o termo bispo significa supervisor e faz alusão às ações administrativas deste presbitério, desse colegiado de pastores. Os oficiais da igreja são, portanto, os pastores, ou bispos, ou presbíteros, é a mesma coisa. E os diáconos? Os diáconos, eles lidam com a parte de distribuição, de assistência social.
enquanto que presbíteros, pastores ou bispos, que são a mesma coisa, mantêm a unidade doutrinária da igreja, mantêm a disciplina, supervisionam a obra e o trabalho pioneiro dos evangelistas, os diáconos. Eles, como diz lá em Atos 6, servem às mesas, procuram se inteirar das dificuldades dos irmãos que estão padecendo e procura trazer os outros para que possam auxiliá-los. Nós vemos claramente que só existem esses dois oficiais nesta carta. Em Filipenses 1, eu releio o verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, portanto a igreja, a comunidade dos santos de Filipos é a igreja, a congregação, com os bispos e diáconos. Note, ele não faz alusão a pastores, porque os bispos são os pastores. Ele não faz alusão a presbíteros, porque os bispos são os presbíteros. Igrejas que fazem uma distinção entre bispo e presbítero, que são episcopais, não estão condizentes com a Bíblia. Igrejas que distinguem pastor de presbítero também não estão de acordo com a Bíblia, porque pastor, presbítero e bispo são a mesma coisa. Nós podemos identificar isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. E um detalhe: a igreja na cidade, ela não tem uma liderança monocrática de um único pastor, de um único presbítero, de um único bispo, mas de um colegiado de bispos, presbíteros, um presbitério. E nesse presbitério não existe uma hierarquia institucional, um presbítero superior, um presbítero comandante, um presbítero que está institucionalmente acima dos outros presbíteros, mas são todos iguais. Em Atos 20, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo de número 17: E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, ou seja, os presbíteros da igreja. Paulo quis ter uma reunião com os presbíteros da igreja. E note, ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Note que a igreja corresponde à cidade de Éfeso. Os presbíteros são os presbíteros de Éfeso, da igreja em Éfeso. E aí nós temos o seguinte, no versículo 28, veja o que Paulo disse para esses presbíteros. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Note, ele está falando aos presbíteros e dizendo que o Espírito Santo os constituiu bispos, porque é a mesma coisa. Para apacentardes, isto é, para pastoreardes. Então eles também são os pastores. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Lá na carta de Paulo a Tito, nós notamos o seguinte, epístola de Paulo a Tito, veja mais uma vez como presbítero e bispo são a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus no capítulo de número 1, a partir do verso 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Note, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros no plural. Note, de cidade em cidade. A organização do corpo de presbíteros era por cidades, como já te mandei. Aí veja o que ele diz sobre os presbíteros, a partir do verso 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo, note, ele já muda a palavra, ele falou presbítero, agora já fala como se fosse bispo. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então ele fala presbítero e bispo alternadamente, por se referir à mesma pessoa, que vai ocupar uma posição e outra que são a mesma.
Nós lemos na carta de Paulo a Timóteo que ele dá os requisitos para o episcopado, para alguém ser bispos, e os requisitos para alguém ser diácono. Não aparece lá separadamente requisitos para presbíteros, para pastores, só se fala de bispos e diáconos. Porque o bispo, repito mais uma vez, é o pastor, é o presbítero. Então, a igreja primitiva se organizava por cidades, embora com vários locais de reunião. Havia uma supervisão coletiva de um conjunto de presbíteros, instituídos com jurisdição naquela cidade, em relação àquela comunidade. Esses presbíteros, esses pastores, não assumiam essa posição sem o consentimento da própria comunidade, da própria igreja. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, Atos capítulo de número 14, versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Notemos aqui que havia a escolha por líderes como Paulo, daqueles que seriam presbíteros, mas para eles ocuparem essa posição, eles passavam pelo mútuo consentimento da igreja, pela aprovação da igreja. A igreja inclusive orava com jejuns, por isso. Então, muito embora fossem outros líderes que designassem pessoas que poderiam ser presbíteros locais, isso não acontecia sem passar pelo consentimento da comunidade da igreja. A mesma coisa vemos em relação aos diáconos. Em Atos 6, a Bíblia diz assim no verso de número 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Mais uma vez vemos que a comunidade participou. Os apóstolos disseram quantos seriam, quais as qualificações que precisavam ter, e então deram as recomendações, as orientações para a escolha, e aquela igreja escolheu. Os presbíteros, eles têm uma responsabilidade com a doutrina da igreja. Por isso que quando houve uma discórdia, onde alguns que saíram de Jerusalém estavam pregando em outros lugares a salvação por fé e obras, o problema teve que ser resolvido em Jerusalém, onde essas pessoas tinham membresia, esses que saíram perturbando os outros. E houve uma reunião para resolver com presbíteros e apóstolos. Atos 15, versículo de número 16. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Portanto, quando tratava-se de uma questão doutrinária, aí eram os pastores que resolviam. Interessante que, embora os apóstolos sejam aqui distinguidos dos anciãos, dos presbíteros, eles estavam nivelados nessa organização conciliar para lidar com essa questão. Obviamente os apóstolos, enquanto apóstolos, eram dotados de maior autoridade, porque eles tinham o ensino oficial, receberam de Cristo a palavra, mas para fins de administração conjunta, eles estavam igualados nesse momento aos presbíteros. Os apóstolos eram também presbíteros, na verdade. Veja o que Pedro diz. Daqui a pouco voltamos para Atos, mas veja o que Pedro diz. Na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de número 1.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Quando houve aquela reunião, os apóstolos não decidiram sozinhos, estavam com os presbíteros, se igualaram administrativamente aos presbíteros, embora quanto ao conhecimento da revelação tivessem superioridade. Pedro aqui diz que ele é presbítero como os demais. Nós nada vemos sobre um papado de Pedro. Pedro aqui não se coloca em relação de superioridade com os outros, pelo contrário, ele diz aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Para Pedro há um supremo pastor, mas não era ele, Pedro, era Cristo. Veja o que diz lá no versículo 4 aqui dessa mesma carta, no capítulo 5, onde estamos, Pedro: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então Pedro diz: eu sou presbítero como vocês, somos iguais. E quando vier o sumo pastor não é Pedro, o sumo pastor é Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Lá em Jerusalém, nós vemos naquele concílio que Pedro falou, vemos que Paulo falou, e quem falou por último, de maneira decisiva, não foi Pedro, foi Tiago. E quando eles esclareceram que a salvação era unicamente por graça, mediante a fé, e classificaram como herética a doutrina que ensinava a salvação por fé e obras, eles resolveram mandar cartas para as igrejas alertando. Quando resolveram tomar essa providência administrativa, já levaram para toda a igreja participar. A questão doutrinária eles resolviam, a questão administrativa era com a igreja. A designação de presbítero eles o faziam, mas o povo tinha que consentir. Na escolha de diáconos eles definiram os critérios, mas o povo participou. Aqui em Atos 15 diz que depois que eles resolveram, presbíteros e apóstolos, sobre a questão doutrinária, a providência administrativa já saiu da esfera meramente dos presbíteros e abriu-se para toda a comunidade. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, ou seja, aos presbíteros, com toda a igreja, note, participaram agora todos, pareceu bem a todos, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. O que aprendemos até agora é que a igreja era organizada por cidades. Ela estava mentoreada por um conjunto de pastores, não um pastor só, mas um grupo de pastores, que formavam um presbitério local. Nós estamos vendo que não havia hierarquia institucional entre esses presbíteros, e nós estamos vendo como a igreja participava das coisas, no consentimento da indicação de pastores, na escolha de diáconos, na deliberação sobre questões administrativas. Por isso, para nós, quando se trata da parte financeira da igreja, nós deixamos que a igreja administre, porque nós somos os pregadores da palavra. Essa outra parte nós podemos indicar, sugerir, propor, mas esperamos que haja essa participação. Nós vemos, meus amados irmãos, entretanto, que havia, naquela época já, porque isso não é uma questão institucional, é da natureza humana, havia, normalmente, entre os presbíteros, um que terminava por se destacar entre eles. Numa reunião em que muitos podem falar, termina um falando mais. Termina um que, por experiência, reconhecimento, autoridade moral, assume uma liderança natural, não institucional. Por exemplo, em Jerusalém, quem assumiu essa liderança institucional foi Tiago, não foi nem Pedro. A última palavra aqui é dada por Tiago, nesse concílio em Jerusalém. Lá em Gálatas, veja como eram chamados os que vinham de Jerusalém. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, eles chamam a igreja de Jerusalém daqueles que vieram da parte de Tiago.
Quando Paulo visita a igreja de Jerusalém, ele vai ter com Tiago. Não é que Tiago fosse um super presbítero, ele não tinha uma superioridade institucional, mas ele adquiriu uma natural autoridade moral. Ele estava igualado aos outros institucionalmente, mas os outros o ouviam. Como também Pedro disse: eu sou presbítero com vocês, igual a vocês. Mas é claro que se Pedro estivesse numa comunidade, pela sua experiência, pela sua relação anterior com Cristo, ele obviamente teria uma autoridade moral que o colocaria numa posição de mais evidência. A mesma coisa se diga do apóstolo Paulo. Ele esteve em Antioquia, foi enviado pela igreja de Antioquia, fazia parte do presbitério de Antioquia. Inicialmente nós vemos até Barnabé mais em evidência do que Paulo, mas na medida em que Paulo fez uma carreira cristã, ele adquiriu uma respeitabilidade naquela própria comunidade de Antioquia e naquelas que ele fundou. Timóteo, por exemplo, ele foi ordenado por um presbitério já existente. Diz assim a Bíblia, lá na carta a Timóteo: no capítulo de número 5, note, apesar de a Bíblia dizer que Timóteo recebeu a imposição do presbitério, a imposição de mãos do presbitério, portanto ele foi ordenado por um presbitério já existente, dada a sua relação contínua com Paulo, que o instruía, ele terminou dentro do presbitério em que ele foi ordenado, tendo uma preeminência. Essa preeminência foi natural, foi fruto do fato de que ele tinha esse contato com Paulo e o colocou numa posição mais elevada, mas não institucional, moral. 1 Timóteo 1, note o que Paulo diz aí nos versículos 19 e 20: não acedes acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Timóteo era um presbítero, entre outros, mas Paulo está chamando-o para uma posição natural de liderança. Olha aí, se alguém estiver desobedecendo, repreende. O próprio Timóteo mostra que aqueles que labutassem mais na palavra de Deus como presbítero iriam adquirir naturalmente uma posição de reconhecimento. Veja o versículo 17 de 1 Timóteo 5. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Note, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então ele já está dizendo que vai haver uma honra para com aqueles que estão mais devotados à palavra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque depois da morte dos apóstolos, nós começamos a encontrar em epístolas de pais da igreja, como Inácio de Antioquia, uma alusão a bispo distinto de presbíteros, onde ele vai falar que existem bispos e presbíteros. Inácio viveu bem próximo dos apóstolos. Teria ele deturpado deliberadamente o que os apóstolos ensinaram, o que o Novo Testamento dizia, Inácio de Antioquia? De modo nenhum, mas ele fez um mau uso da palavra. O que é que acontecia? Como eu disse, em todas essas comunidades, igreja, havia uma liderança natural. Tanto que nas cartas às 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, se endereça a carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja era um presbítero, mas um presbítero de maior evidência. Com o passar do tempo, a igreja foi usando a linguagem de forma diferente da do Novo Testamento, e começando a chamar esse presbítero mais eminente de bispo. Mas não era ainda uma hierarquia episcopal, porque não havia uma ordenação a bispo ainda. Se ordenava na época de Inácio pessoas ao presbitério, só tinha ordenação para ser presbítero, não tinha ordenação para ser bispo. O bispo era só um título que eles usavam, um título de honra, para destacar aquele presbítero que tinha tido uma evidência.
porque tinha alguma relação anterior com um apóstolo, como Timóteo teve, porque teve uma relação com alguém mais próximo dos apóstolos, e ele teve essa obtenção de um discipulado mais próximo das origens. E Inácio começa a chamar de bispo usando o termo que era usado para todos, só para um. Mas não é uma hierarquia institucional, porque não há ordenação a bispo, há o bispo natural que surge. O uso da palavra, entretanto, fora de sua tradição bíblica, foi dando margem a uma heresia. Com o passar do tempo, eles começaram a criar uma ordenação separada para bispo. O que em Inácio era apenas uma liberdade poética no uso das palavras, depois virou uma instituição ao longo do tempo, fixa. Por isso nós devemos ser muito cuidadosos, irmãos, com o uso de termos bíblicos. Hoje em dia nós vemos igrejas por aí chamando a esposa do pastor de pastora. Isso vai abrindo a ideia de que mulher possa ser ordenada ao ministério. Igrejas que hoje estão ordenando mulheres pastoras começaram apenas chamando a esposa do pastor de pastora. E o erro se torna muito grave, porque com a ordenação ministerial de mulheres, não se quer deixar o marido também sem ordenação, e às vezes é o marido que ordena a mulher, e termina a igreja virando o feudo de uma família particular, onde todos naquelas famílias são pastores, e se morrer um, o outro sucede. Isso nada tem de bíblico ou de espiritual. O uso do termo bispo, portanto, fora do sentido neotestamentário, levou a uma hierarquia institucional, onde apareceu o bispo distinto do presbítero. Inácio de Antioquia ainda é muito fiel. É interessante que Tertuliano, ele disse que fora de Cristo não há salvação, e a igreja romana da Idade Média diz que fora da igreja romana não há salvação. Inácio também era cristocêntrico. Ele disse: onde estiver Cristo, não o Papa, aí está a igreja católica, ou seja, a igreja universal, que ele não denominou de romana. Estes homens eram cristocêntricos, eram fiéis. Inácio foi um mártir, mas o uso inapropriado da palavra levou a uma hierarquia episcopal. É como o termo sacerdote. A Bíblia ensina o sacerdócio universal de todos os crentes. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá no livro do Apocalipse. Foi uma das doutrinas retomadas pela Reforma. Apocalipse 1, verso de número 6. Diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Todo crente é sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, só Jesus. E sacerdote no sentido de podermos apresentar a Deus sacrifícios espirituais, que é o nosso culto, somos todos nós, crentes. A Bíblia diz lá na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Pedro diz a toda a igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Note no verso 9: vós sois sacerdócio real, todos somos sacerdotes. Tertuliano, inclusive, um anabatista, referência para nós, ele nos seus escritos disse o que os reformadores foram dizer lá na frente. Ele disse: todos os crentes são sacerdotes, todos nós somos sacerdotes de Deus. Mas começaram a usar o termo sacerdote só para os pastores. No início era uma metáfora. É como alguém dizer: você é um sacerdote de Deus. No início era um uso metafórico. A pessoa sabia que pelo Novo Testamento todos eram sacerdotes, mas começava por uma referência ao Velho Testamento a utilizar isso só com o pastor. Como alguns hoje impropriamente chamam cantores aqui na frente de levitas. Levitas não.
Mas não estamos no Velho Testamento. E ao usar esse nome, isso pode originar uma crença errônea, porque a pessoa está usando termos bíblicos deslocados. E começaram a usar metaforicamente o termo sacerdote, mas depois começou-se a ideia de que nem todo crente era sacerdote, só o ministro ordenado. O uso impróprio de palavras ia gerando os erros e os equívocos. É interessante que Jerônimo, o São Jerônimo da Igreja Católica, que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, viveu no século IV, ele mesmo em seus escritos disse: no Novo Testamento não havia diferença entre presbítero e bispo. No seu tempo já estava consolidada a distinção, mas ele disse: no Novo Testamento não havia essa distinção. Mas a coisa foi sendo usada numa linguagem imprópria e novas instituições foram surgindo e o modelo do Novo Testamento foi sendo esquecido. E aí, irmão, surgiu uma heresia maior do progresso dessas coisas. Se o ministro é um sacerdote, logo ele oferece algum tipo de sacrifício que o membro da igreja que não é sacerdote não pode oferecer. Então começaram a procurar um sacrifício a Deus para ele oferecer que o outro membro não oferecia. E aí chegou-se ao sacrifício da missa, a ideia da transubstanciação, de que a hóstia se transubstancia no corpo de Cristo, o vinho do altar do Padre no sangue de Jesus, e ali separados, a hóstia do vinho separa-se carne e sangue, Jesus é novamente sacrificado, e só aquele homem, aquele sacerdote, pode oferecer esse sacrifício, só ele tem o poder de transubstanciar os elementos. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que a ceia na igreja primitiva não era uma coisa celebrada por um sacerdote, nem por um pastor, mas por todos. Os irmãos se reuniam para partir o pão, todos participavam do ato de partir o pão. Paulo diz aos Coríntios: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Essa forma que temos hoje da ceia, que as pessoas às vezes já trazem um pão partido, é imprópria do ponto de vista bíblico, não é isso que Jesus quis instituir. Cada crente participa do ato de partir o pão. A igreja se reunia não só para comer o pão que já havia sido partido, mas para participar do ato de partir o pão, exatamente para indicar que a ceia é comunitária, não é oferecida por um sacerdote ao povo, mas é de Jesus para todos os crentes, todos participam, sacerdócio real, participação comunitária. A Bíblia, entretanto, nos ensina que todos nós somos sacerdotes, e o sacrifício que oferecemos não é a repetição do sacrifício de Cristo, que conforme Hebreus 9:10 é de valor eterno. E a ceia que Jesus instituiu é simbólica, daí ele ter dito: fazei em memória de mim. Não há ali mudança de pão nem de vinho, coisa nenhuma. Todas as vezes que comerdes deste pão, portanto não fala carne, ainda fala pão, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele não está ali, não veio ali nos elementos, ainda há de vir. Mas todos nós somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios de louvor. Hebreus 13, versículo de número 15: portanto ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15: portanto nós somos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais, não físicos, o louvor, a adoração a Deus. Se os irmãos repararem, vocês estão vendo que a igreja primitiva era muito mais participativa. A comunidade era vista como uma comunidade de sacerdotes. Todo crente era sacerdote. Aquela comunidade participava da escolha de diáconos, da escolha de pastores. Aquela comunidade deliberava sobre questões administrativas. Não havia hierarquia episcopal, mas um colegiado de presbíteros sem hierarquia institucional, embora pudesse haver uma liderança natural de um ou algum por algum tipo de reconhecimento, mas com sentido não institucional. E agora nós estamos vendo a formação de uma estrutura em que bispo se distingue de pastor, existe pastor de pastor, portanto, em que estas pessoas são vistas com exclusividade como sacerdotes que oferecem sacrifícios que o povo não é capaz de oferecer. A igreja primitiva, no culto, também tinha a participação dos crentes.
Todos somos sacerdotes para cultuar. E todos somos membros do corpo de Cristo e dotados de dons espirituais. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, Paulo vai mostrar que nós somos um corpo. E cada membro tem uma função. Ao contrário do que a igreja romana passou a falar, que a igreja é apenas a hierarquia, e que os leigos são filhos da igreja, todos nós somos igreja. Nós não somos só beneficiários dos dons daqueles que estão em posição. Todo crente pode receber dom espiritual. Todo crente pode receber dons espirituais. A Bíblia diz: a um é dada a palavra do conhecimento, a outro é dada a palavra da sabedoria, a outro dom de discernir espíritos, a outro é dado dom de curar, a outro é dado dom de operação de maravilhas, a outro é dado o dom da fé para milagres, a outro é dado o profetizar, a outro é dado o falar em línguas, a outro é dado a interpretação. A Bíblia diz: todos podereis profetizar, cada um por sua vez, e os outros julguem. Portanto, a comunidade participava até do julgamento. A Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, retende o que é bom. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, nós vemos o seguinte. 1 aos Coríntios 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A igreja primitiva tinha dois modelos de reunião: uma reunião pública, onde apenas os ministros é que conduziam o culto e falavam. Ali se garantia a unidade doutrinária e havia as grandes ações de evangelização. Como diz lá em Atos 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, em ouvir o ensino dos apóstolos. Nessas reuniões, como disse Paulo a Timóteo, ele deveria ler a Escritura publicamente. Essa reunião era conduzida pelos ministros, mas havia ao lado dessa reunião maior, a reunião em casas. A igreja primitiva perseverava no templo e de casa em casa. Nessas reuniões em casas, nesses grupos familiares, aí se via isso daqui, a operação dos dons. Eram reuniões de edificação, a outra era de doutrinação, instrução apostólica ou dos presbíteros, instrução pastoral. Nas casas era uma reunião de edificação mútua e os dons operavam poderosamente. Depois, irmãos, nós vemos na formação dessa estrutura hierárquica que eu mencionei, que leva ao catolicismo, o surgimento da hierarquia episcopal, que foi aumentando. No primeiro momento, bispo era diferente de presbíteros, agora tinha cardeais acima de bispos e chegava no Papa. O bispo de Roma, que era bispo de um lugar só, queria ser o bispo de todo canto, agora o bispo dos bispos, porque a igreja dele estava na sede do império. Por razões políticas ele queria hegemonia e alegava apenas que era sucessor de Pedro como um álibi. Porque Paulo escreve aos romanos, manda saudação para muita gente, mas não para Pedro. A única coisa que sabemos de Pedro em Roma é que ele foi morto lá. Não que ele tenha fundado ou dirigido aquela comunidade, aquela igreja. Depois o império muda a sua sede para Constantinopla. O bispo de Constantinopla começa a reivindicar que agora é ele que manda. Aí surge o patriarca de Constantinopla. E aquela igreja se racha em duas: a igreja católica romana, que é chefiada pelo Papa, e a igreja ortodoxa, que é chefiada pelo patriarca de Constantinopla. Veja em que mal as coisas foram parar. Surge essa rígida hierarquia. Surge, meus amados irmãos, essa ideia de que só o ministro ordenado é sacerdote. O povo passa a ficar passivo, não tem mais alusão aos dons espirituais, às reuniões domésticas. A coisa fica restrita aos templos. Na igreja primitiva, um crente dava glória a Deus, como se dá aqui, dava aleluia, participava. Mas aí estes bispos começam a domesticar as expressões do povo no culto, aí surge a liturgia. Tem a hora certa que todo mundo dá graças a Deus, de acordo com o papelzinho lá. Tem a hora em que o padre vai falar e o povo vai responder determinada coisa, eles domesticam a participação. Essa liturgia católica é um engessamento
do que já foi uma espontaneidade no passado, nos cultos. Nós temos aí um grande controle. E todo o despertar da igreja, irmãos, ao longo do tempo foi, se você prestar atenção, uma retomada disso que foi perdido. Todo o avivamento foi uma retomada disso que foi perdido. Os anabatistas fiéis, numa história de sangue, e numa história na periferia da história, mantiveram toda a biblicidade continuada. Entre os anabatistas sempre houve as reuniões domésticas, entre os anabatistas os dons espirituais não cessaram, entre os anabatistas não houve a hierarquia episcopal, entre os anabatistas a coisa foi preservada. Mas nos grandes movimentos, aqueles que atingiram o mundo evangélico amplamente, nós vemos em igrejas, outras, a retomada de algum aspecto disso que foi perdido. Durante a Reforma Protestante, Lutero ressaltou o sacerdócio universal de todos os crentes. Disse que a missa não era um sacrifício, todo crente era um sacerdote. Ele ressaltou que um crente que é sapateiro, que conserta o seu sapato para a glória de Deus, que vê o que ele faz como um dom que Deus lhe concedeu, ele serve a Deus com o seu trabalho tão fielmente quanto um ministro que se sente convocado por Deus para pregar no púlpito e o faz. Ali ele se levantou contra a hierarquia sacerdotal, contra a distinção de sacerdote e leigo. Todo crente é sacerdote, todo crente tem acesso a Deus. Nós não obtemos o perdão no confessionário, mas somos justificados pela graça mediante a fé. Interessante que a igreja romana procurou domesticar tanto, irmãos, controlar tanto, que experiências viraram cerimônias. A regeneração virou o batismo, e logo para alguém ser regenerado precisa do padre para batizar. O batismo no Espírito Santo, uma experiência pessoal, virou o crisma. O perdão de pecados requereu o confessionário. As pessoas não tinham mais relação com Deus, tinham relação com a igreja instituída. Mas a reforma chegou dizendo: não, o preço foi pago na cruz, o véu está rasgado, o caminho está aberto. Quem quiser venha e beba de graça da água da vida, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O homem pode ir diretamente a Cristo e receber a salvação dos seus pecados. Não precisa da mediação de santos, de cerimônias, da religião, não precisa do controle dos bispos, o relacionamento com Deus e através de Jesus. Mas a reforma manteve algumas coisas não resolvidas. A hierarquia sacerdotal acabou, mas a episcopal ficou em muitas igrejas. A distinção entre bispo e presbítero, embora já se passando a dizer agora que todo crente era sacerdote de Deus e tinha acesso direto a Deus. Embora no relacionamento com Deus o caminho estivesse aberto, o povo ainda não participava. Não participava das deliberações da igreja, não participava congregacionalmente do rumo da obra, juntamente com os pastores. E aí surgiram os congregacionais, os puritanos ingleses, que falaram no governo congregacional. Inclusive tem um ramo dos batistas que não veio dos anabatistas, veio dos puritanos, veio dos congregacionais, que não é aquele em que estamos vinculados historicamente, mas que são muito próximos de nós na maioria dos pontos. E esses batistas, ressaltaram o governo congregacional, a escolha de pastores, a escolha de diáconos. Por que é importante, irmãos, ressaltar que a igreja participa? Porque quando você entende que a igreja participa, você passa a ficar mais zeloso pela porta da igreja. Igrejas presbiterianas, luteranas, não tinham muita diligência com a entrada na igreja, batizavam crianças, pessoas que crescidas não tinham nenhum compromisso com Deus, mas porque sabiam que aquelas pessoas não iam poder mudar os rumos das coisas. Quem mandava eram os pastores. Elas poderiam ter acesso direto a Deus, o sacerdócio universal lhes estava garantido, mas se elas tivessem
com ideias equivocadas. Essas ideias iam ser dissipadas por aqueles que lideravam a comunidade. Mas entre os batistas não. Nós sabemos que quem entrar na igreja vai participar, então vamos ser cuidadosos por quem vai entrar. E por isso os batistas, segundo a regra bíblica, só batizam os adultos, que podem professar a fé livremente, conscientemente. Nós temos a preocupação confessional, só permanece entre nós quem subscrever o nosso credo, quem adotar a nossa confissão de fé por inteiro. Temos uma vida associativa, quem não concordar mais saia, quem não concordar mais se desliga. Essa é a comunidade daqueles que estão comprometidos com uma confissão de fé, com uma herança, com uma verdade que custou sangue àqueles que vieram antes de nós. Mas entre os batistas, ao menos entre os batistas tradicionais, não havia oportunidade para os dons carismáticos, para os dons espirituais. Aí Deus move as águas de novo. E no século 20 vem o movimento pentecostal, vem um derramamento poderoso do Espírito Santo, para se saber que os crentes, meus amados irmãos, são participativos quanto aos dons espirituais. Note, os pentecostais têm um sistema hierárquico rígido, onde eles fazem uma diferença entre pastor e presbítero, como aquela que há entre bispo e pastor. Eles não deixam o povo participar nas decisões, mas tem essa outra parte. Os batistas tradicionais têm a participação do povo e não têm os dons. Os luteranos recuperaram o sacerdócio universal, mas não as outras coisas. São os anabatistas que têm tudo junto, tudo ao mesmo tempo, que tem essa recuperação de tudo. Mas antes do movimento pentecostal, irmãos, houve o grande avivamento metodista do século XVIII. Interessante que naquela época os leigos não tinham autoridade para pregar. Algumas igrejas tinha que a pessoa receber uma autorização para pregar, se ela fosse uma pessoa leiga, uma autorização especial. Somente ministros ordenados é que pregavam. Mas John Wesley, George Whitefield começaram a pregar poderosamente numa comunidade que estava esquecendo as luzes da reforma e do evangelho. Quando começaram a pregar, os pastores não gostaram daquelas pregações intrépidas de arrependimento, exigindo o novo nascimento para entrar no céu. Os pastores anglicanos fecharam as portas, eles foram para o meio da rua, e a céu aberto, no meio da rua, pregando, multidões se ajuntavam, o poder de Deus descia, pessoas caíam ao chão em prantos, trêmulas, clamando por misericórdia. Quando encontravam o perdão de Deus, transmutavam seus gritos de misericórdia em brados de júbilo, em glória a Deus e aleluia, porque tinham encontrado a paz com Deus. E naquele momento Wesley começou a ter uma abertura de mente. Se eu não estou pregando num templo, eu estou pregando aqui como um homem comum, não estou pregando dentro da jurisdição eclesiástica, porque é que um leigo não pode pregar. Ele começou a fazer sociedades metodistas como se fossem grupos familiares. No início com muita relutância, mas por insistência da sua mãe, ele aceitou que um leigo pregasse. E depois, irmãos, leigos começaram a pregar em toda parte. Nós entendemos que todo crente é um pregador do evangelho. Quando veio a perseguição sobre a igreja primitiva pela morte de Estevão, a Bíblia diz que aqueles que foram espalhados, homens comuns, saíam pregando a palavra por toda parte. Grande parte daquelas igrejas, talvez a igreja de Roma, tenha sido fundada pela pregação desses homens, que saíram por toda parte pregando o evangelho. Filipe era um diácono, somente quando ele age em Samaria, ele passa a ser chamado de um evangelista. Ele vai lá por causa da perseguição e começa a pregar, e a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Estevão era um simples diácono, mas começou a pregar. Ananias não era nem pastor, mas impôs as mãos sobre Saulo e disse: eu vim aqui para que tu seja curado da vista e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Todo crente pode impor
impor as mãos sobre os enfermos. Todo crente pode expulsar demônios. Todo crente pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Deus tem me dado tanta oportunidade, irmãos, que teve uma hora do culto aqui que eu sentei, e quando eu sentei eu disse assim: Senhor, não deixa nenhum orgulho subir ao meu coração. Sabe o que foi que Deus disse para mim? No meu coração Ele disse: isso não vai acontecer, porque você veio hoje para pedir demissão. Não é que eu estou pedindo demissão para ser pastor, eu estou dizendo que você é um pregador também. Eu estou dizendo que quem tem que fazer as coisas não sou eu, é você. Eu estou dizendo que você tem um dom espiritual. Eu estou dizendo que você é capaz de ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Eu estou aqui para dizer, irmãos, que eu sou apenas um no meio de uma multidão de pessoas sobre as quais Deus quer derramar do seu Santo Espírito. E os velhos terão visões, sonharão, e os jovens terão visões, e sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não queremos igreja com culto à personalidade. Nós não queremos igreja com pregador astro, com pregador estrela. Nós queremos uma igreja em que todo crente é um arauto, em que todo crente é um vaso usado poderosamente por Deus. Aleluia. Eu estou aqui para dizer que não sou só eu que sou sacerdote, você é sacerdote de Deus. Não é só a mim que Deus dá dons, é a você também. Não sou eu que apenas ofereço sacrifício espiritual a Deus, você também. Você é um sacerdote, você é um mensageiro, você é uma mensageira, você tem dons. Deus quer operar através da tua vida. Aleluia, aleluia. Na Idade Média, o padre, achando que era um sacerdote que oferecia sacrifício a Deus, rezava a missa de costa para o povo, porque ele estava oferecendo um sacrifício e o povo estava assistindo o sacrifício que ele estava oferecendo a Deus. Mas aqui, irmãos, não tem gente para assistir culto, não, tem gente para cultuar a Deus. Na Idade Média, eram só aqueles monges, aquelas pessoas específicas que cantavam em latim. Lutero começou a escrever hinos em língua comum e colocou o cântico congregacional para todo mundo cantar, para todo mundo louvar a Deus. No avivamento do século XVIII, tinha pregador em todo canto, tinha arauto em todo lugar. Aleluia! Um avivamento vai resgatar o sacerdócio universal de todos os crentes. Um avivamento vai manifestar dons espirituais em todos os crentes. O mais simples, o mais ignorado, cheio do Espírito Santo, vai ser usado por Deus. Meus irmãos, nós não vamos vencer com pastores e um povo apenas assistindo. Nós vamos vencer com um exército marchando em batalha, com um exército pisando firme, com um exército pisando firme. Você foi chamado por Deus, você tem uma vocação de Deus. Qual é o seu chamado? O que você tem para fazer? O que Deus deu para você? É hora da igreja se levantar como um todo. Não espere por ninguém. Haja. A igreja primitiva estava lá reunindo-se nas casas. Um tem salmo, um tem língua, um tem profecia. Na perseguição, homens comuns, perseguidos, dispersados, saíam pregando por toda parte.
Deus quer fazer alguma coisa nesse sentido, irmãos. Um avivamento que não seja meramente de cima para baixo, mas de baixo para cima. Deus quer fogo no púlpito, mas quer fogo no banco também. Como dizia Leonardo Ravenil, tem que ter unção tanto no púlpito como nos bancos. As praças estão aí esperando por você. Os caídos na sarjeta estão aí esperando por você. Aleluia. Quando João Wesley não teve mais espaço na igreja anglicana, perdeu muito do seu espaço, ele disse o seguinte para os ministros anglicanos: não se preocupem, nós não concorremos com vocês, nós queremos os que vocês não querem. Aqueles que vocês não querem, é desses que eu estou atrás. Eu estou atrás do bêbado caído na sarjeta. Eu estou atrás da prostituta que precisa de libertação. Eu estou atrás daquele que ninguém mais quer saber dele. Eu estou atrás destes. Meus irmãos, vamos buscar os perdidos. Vamos buscar os perdidos. Não tenhamos uma igreja passiva, uma igreja de pessoas que assistem cultos, mas uma igreja fumegante, uma igreja que é capaz de transtornar o mundo e deixar o impacto do evangelho. Aleluia. Eu não quero só dar o glória a Deus quando a liturgia disser. Eu quero dar o glória a Deus quando esse coração aqui incendiar. E saio da frente. Quem tiver ouvido aí sensível, porque eu vou dar o meu glória a Deus. Eu não quero domesticação das minhas expressões. Eu quero a unção de Deus na minha vida. Queira a unção de Deus na sua vida. Igreja somos todos nós. Igreja são todos os crentes. A igreja não é quem está aqui. Às vezes tem crente que fala de igreja como se ele não se incluísse. A igreja está tão assim, a igreja está tão assim. Você está do lado de fora dela? Você está assistindo o que ela está fazendo e confortavelmente fazendo o seu juízo de avaliação? É interessante, irmãos, que num campo de batalha não tem soldado que fica dizendo: ah, rapaz, o general não deveria ter dado aquela ordem, não deveria ter feito isso. Sabe por quê? Porque enquanto eles estão conversando e pensando nisso, estão recebendo bala. Então é a hora de dizer: bem, se a decisão foi certa ou boa, foi o momento ou não, eu não sei, mas a gente tem que continuar lutando, temos que ir para frente. Não seja alguém que está assistindo fora do campo de batalha, entre no campo de batalha. Se o irmão caiu, levanta. Se o irmão está fraco, estimula. Se o irmão precisa de conforto, dá. Se ele precisa de um empurrão, empurra também. Se precisa de repreensão, repreende também. Mas não é para ficar assistindo parado, não. É para entrar na luta. É para entrar na batalha, meus amados irmãos. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, diz a Bíblia. Vamos voltar. Sacerdócio universal de todos os crentes, todos membros do corpo de Cristo. Dons espirituais para todos. Todos são pregadores, são anunciadores. Todos receberam o ID. Todos podem pôr as mãos sobre os enfermos. Todos podem expulsar demônios. Todos podem sair por toda parte pregando o evangelho. Porque é Deus que opera em nós. E glória seja dada a Ele. Vamos ficar de pé.